E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer imensamente a vocês que tomaram tempo para comentar nos dois últimos vídeos. Vocês que entraram em contato comigo, foi um grande presente. Se você olhar bem para esses vídeos, eh, era alguém realmente indignado, precisando ser abraçado, e eu recebi esse abraço. Muito em forma de, até mesmo de ódio, mas muito em forma de tolerância e de crítica construtiva. Eu vou fazer um vídeo logo mais, onde eu vou ler esses comentários que realmente foram importantes para mim, e vou ler aqueles que eu mostro pesar por ter causado. E aí a gente vai refletir sobre isso. Isso vai ser um vídeo longo que eu não vou fazer agora. Eu também vou fazer um outro vídeo, que é de um livro que eu li nesse fim de semana. E cara, que maneira espetacular de fechar as minhas férias. É Flores para Algernon. É um livro antigo já, de uma ficção assim sensacional. Não sei para onde esse livro estava, que eu não havia descoberto ele antes. É um livro que me fez chorar muito e me traz muito da minha vivência convivendo com a minha irmã esquizofrênica. E depois eu vou fazer, logo mais eu vou fazer um vídeo falando também sobre ele, sobre essa leitura. Infelizmente vai ter spoilers, mas eu não acho que seja alguma coisa que vá arruinar a leitura caso você também queira ler um dia. E se você se interessar, leia e assista o vídeo depois. Hoje eu vim tentar de alguma forma esclarecer para vocês um pouco daquilo que leva a minha indignação através do desenvolvimento de uma reflexão, de uma ideia a partir da reencarnação. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui e jogar umas coisas no armazém. Eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir fazer Imperial hoje, porque já passou da meia-noite e basta que eu tenha um pequeno lag e aí eu perca as entregas de ontem, porque eu não fiz. Então, eu vou tentar fazer duas, a de ontem, vou mudar de canal e fazer de hoje, e se não der, eu vou fazer uma só. Ok. Eu lembro da minha trajetória acerca da fé, sabe? O jogo tá insuportável em termos de lag, em termos de resets, enfim, tá bem tenso. Temos refeição? Não, precisando cozinhar, gente. Vamos lá. Eu lembro muito da minha trajetória de fé, de alguém que era extremamente crédulo, para alguém que se tornou extremamente questionador. E eu lembro de mim com 16 anos, mais ou menos, buscando as maiores lideranças religiosas que eu conhecia para ver se eu conseguia responder as minhas perguntas. Hoje em dia você encontra tudo isso na internet. E encontra abundância de material disso na internet. Eu sou meio velho e na minha época não tinha internet para pesquisar essas coisas. A internet viraria como uns 5 anos depois, e esse tipo de conteúdo só se tornaria abundante a respeito dos meus questionamentos, das coisas que eu gostaria de saber, pelo menos 15 anos depois. E eu tinha perguntas, e eu buscava essas lideranças religiosas e eu constantemente me frustrava. E aí eu me tornei aquele ateu chato, sabe aquele ateu recém-convertido? Eu acho muita presunção você ter certeza absoluta que Deus não existe, porque a nossa mente ela simplesmente não consegue alcançar isso. A gente vai falar isso até só durante a leitura aliás, durante o livro sobre minha leitura. Mas eu tinha certeza absoluta que Deus não existia, porque eu achava que o fato da Bíblia não estar certa provava a inexistência de Deus, e aí eu comecei a procurar outras religiões. E aí, passando por budismo, hinduísmo, passando por espiritismo e candomblé, e falava, na verdade, trocando símbolos, é tudo mais ou menos a mesma coisa ali. E eu constantemente buscava destruir a fé das pessoas, porque eu precisava provar para o mundo que o mundo inteiro estava errado. Isso foi uma grande perda de tempo. Tá, a gente tá aqui para falar sobre reencarnação, que é um exemplo. E aí, antes desse ponto, teve uma pessoa crucial, e eu já falei dele anteriormente. Eu estava com uns 17 anos, tinha acabado de voltar do Japão, tinha acabado de passar um ano lá, estava fazendo cursinho, e nesse negócio de falar de fé, da importância de igreja,
Eu cheguei pro Correia, que foi meu professor de geografia no cursinho, porque eu considerava o cara uma pessoa extremamente esclarecida. Eu falei pra ele, olha, esse livro diz... Olha lá, perdi a entrega imperial do domingo. Esse servidor está nojento. E aí eu ia fazer 500 e... Enfim, eu acabei de perder uns 290 kk nessa brincadeira. Mas não tem problema. Quem mandou, né? Descansar o dia inteiro e ficar chorando por conta de um livro. E aí eu comecei a conversar com o Correia e falei, cara, o livro diz isso, mas isso não faz sentido nenhum, porque aí você já tem estudos científicos e eu comecei a tentar mostrar a estupidez das pessoas que tinham fé. E o meu desespero, numa conversa com ele, eu era eu me vejo assim, um adolescente de 17 anos, desesperado por uma orientação acerca da vida, a respeito de significado, de propósito. E aí ele falou, você está no caminho errado, porque você está querendo provar ou desprovar Deus pela ciência, e são coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes, e o ideal é que esses campos se respeitem. Porque o que é fé? A fé é você acreditar numa coisa que você não pode provar, e a ciência ela sai provando coisas. O dia que a ciência provar Deus, vai deixar de ser fé, porque vai ser ciência. Mas até lá é um campo que você não mexe. São coisas separadas aí. Eu falei, tá, mas você deixa as pessoas numa perdição inútil. Você faz com que as pessoas dediquem a vida delas a coisas que não fazem o menor sentido. As pessoas fazem rituais, cerimônias, elas gastam tempo, gastam dinheiro. Uma coisa que é errado deixar elas fazendo. Ele falou, não. As pessoas elas precisam de uma fé. Grande parte das pessoas precisa de uma fé. E se você tirar a fé da pessoa, o que você vai colocar no lugar? O que você vai colocar no lugar da fé da pessoa? Isso me transformou bastante, porque eu comecei a perceber que as pessoas não acreditam em Deus simplesmente porque Deus existe. As pessoas não acreditam em Deus porque Deus manda que se acredite nelas. As pessoas acreditam em Deus porque elas precisam. Porque de verdade elas precisam. É preciso você ter uma linha guia. E uma coisa que Marcia me mostrou também, ela falou, você tem um bom julgamento e discernimento, né? Eu também tenho. Então, se por exemplo você cometeu um pecado prescrito na Bíblia, se eu, por exemplo, usar drogas, se você cometeu algum pecado, a gente vai saber reencontrar o nosso caminho. Eu vou usar drogas e depois eu vou voltar para a linha. Você vai cometer o seu pecado e depois você vai voltar para uma vida normal. Só que tem gente que não tem essa capacidade de escolher para si o que é certo e o que é errado. Então você precisa pelo menos de uma linha. Eu falei, mas é uma linha impossível. Ela falou, mas ela não tem que ser possível. Olha o tipo de conversa sensacional que eu já tive, né, a respeito de religião. Ela falou, não tem que ser possível, ela só precisa ser uma linha para a pessoa. Porque aí, o dia que ela, em um momento, usar droga, e um dia em que um momento ela sai transando com um monte de gente sem tomar cuidado, vai ter sido um dia de pecado e ela vai falar, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque eu tenho um caminho a seguir. E esse bem, ele não precisa ser alcançável 100%. Ele precisa ser o norte. Porque a minha concepção de religião era o contrário. Assim, se você tem a esperança de Valhalla, se você tem esperança de paraíso, se você tem esperança de vida eterna, se você tem alguma esperança de qualquer coisa acima desse plano, então qualquer coisa que você faça nos seus pífios anos que você tem enquanto você passa na sua vida é um grande desperdício de tempo. Então, eu sou uma pessoa que, se tivesse fé, eu viveria numa vida completamente dedicada a ela. Então, se eu fosse cristão, eu viveria num monastério. Não sei, mas eu seria padre, ou seria alguma coisa. Porque para mim é inútil você correr. Porque você tem instintos, determinados instintos, você se perder neles e perder aquilo que é o seu propósito maior, que é alguma coisa que está muito acima daqui, e que é muito superior aqui.
Mas ela disse, as pessoas elas não precisam ser santas, mas elas precisam saber onde está o norte, porque algumas pessoas elas não conseguem se instruir ao ponto de conseguir coordenar a vida delas. E isso veio agregar o que o Glauber dizia, porque quando eu tive um embate com ele, porque eu precisava, um dos meus melhores amigos na infância, na adolescência, falei, cara, eu precisava provar para aquele cara o meu ponto. E ele entendia o meu ponto de não acreditar em Deus, mas ele fala, cara, quando eu vejo as pessoas chegando sem nada na igreja, e aí você tem grupos de apoio a pessoas que estão em processo de desintoxicação, você tem grupos de ajuda a pessoas que precisam, e você vê pessoas completamente perdidas na vida, encontrando seu caminho, seguindo uma linha e conseguindo casar, constituir família, encontrar e manter empregos. Quando eu vejo essa transformação, primeiro, eu entendo que a existência da igreja é necessária, e segundo, eu vejo isso como uma manifestação de Deus. E todo o resto, todas as contradições, eu não preciso pensar nelas. E eu achei isso sensacional. Vocês vão entender o que isso tem a ver com o Dr. Wong, tá? Como as coisas se ligam lá na frente. Tenham paciência. Aí, uma vez eu estava escutando, né, conversando com um budista. Na verdade, ele era da Tenrikyo, né, a respeito de reencarnação. Eu falei, tá, mas o que passa pra frente? E aí eu já estava numa outra fase. Eu já estava assim, apaixonado por crenças, apaixonado por religiões, porque eu desprezo algumas igrejas e o que líderes religiosos fazem com elas, mas religiões em si é algo que me fascina. E eu já estava numa outra fase da vida em que eu não queria destruir a fé de ninguém, eu queria entender no que é que as pessoas acreditavam. E aí, conversando com uma pessoa, eu vou gastar um pouco de energia ali só para poder não desperdiçar. E depois fazer Imperial. E eu esqueci de passar em Alt Nova. Droga. Tô tão perdido. Conversando com esse cara da Tenrikyo, eu falei, o que passa para frente? Já que você acredita em reencarnação, o que passa para frente? Tenrikyo, aliás, pesquisem aí, se você vem com o gene da fé, se você vem com a capacidade de ter fé, é uma coisa simplesmente sensacional. E eles são uma derivação do budismo, e a forma como eles acreditam na fé é muito bacana. Tipo, Deus criou o homem para que ele seja feliz na Terra, ponto. Então, tudo que você faz tem que ter objetivo, tem que te levar à sua felicidade, e você não pode atrapalhar a fé do outro. Então, se você está buscando a sua felicidade e não está atrapalhando a fé do outro, você está de acordo, não tá atrapalhando a busca do outro, você está de acordo com os propósitos divinos. E aí eu falava para ele, existe reencarnação? Porque eu queria entender a crença dele. Ele falava, existe. Mas como que é? Ele falou, não é para entender ainda. Porque se a coisa não está clara, é porque Deus não quer que você saiba ainda. E esse momento vai chegar. E se você ficar tentando adiantar, você está desrespeitando o propósito divino, de que a coisa aconteça na hora que tem que acontecer. E você está desperdiçando o seu tempo em vida para fazer as coisas certas. Você só precisa andar pelo caminho, aí vai dar bom. Traduzindo do japonês para nossa linguagem. Falei, cara, é uma maneira interessante de viver a vida. Ainda assim, tá, eu não quero mais saber sobre a religião. Eu quero saber sobre você. Você que dedica a sua vida às práticas religiosas, eu quero entender como que você enxerga essa... Pronto. Como que você enxerga a religião? Muito mal. E esse lance da reencarnação. Porque, por exemplo, se eu não lembro quem eu fui na vida passada, então é porque eu fui. E se eu não vou lembrar dessa daqui na próxima, se eu não vou lembrar de quem eu sou e daquilo que eu estou desenvolvendo agora na minha próxima vida, então eu não vou ser eu vou ser outra coisa. Porque quando eu olho para trás, eu vejo que os meus aprendizados eles foram frutos dessa vida, não da anterior. Ele falou, sim, mas a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de absorver conhecimento, a sua capacidade de lidar com o mundo e o que você vai fazer com ele é consequência da bagagem que você trouxe. E aí eu levantei uma questão bastante interessante, tá? Mas o que você entende então do crescimento populacional? Porque se a gente está repetidas vezes reencarnando, como que a nossa população foi de 200 milhões para 7 bilhões? Não tinha 7 na época ainda, que eu falei com ele.
Como que a nossa população ela foi de 200 milhões para quase 7 bilhões e o negócio não evoluiu? Porque, então a Terra é um lugar que não dá certo, porque se você vem para a Terra para melhorar o seu espírito e cada vez mais você melhora, você vê que como à medida que aumenta a população, aumenta os países pobres e a pobreza, o negócio vira um inferno. Então é isso que as almas estão querendo fazer, elas vêm aqui com o objetivo de sofrer mesmo e aprender alguma coisa, e não está funcionando, né? Porque tipo, tá cada vez pior a pobreza no mundo. Isso, mentalidade de Fausto, na época que eu conversei com o cara. E aí ele falou assim, você já tá pensando demais, porque tem coisa que não é para ter resposta. E aí eu perdi uma pessoa que era muito importante para mim, né? E aí eu fui a um velório. E aí eu vi um monte de pessoas lá falando sobre a continuidade da vida dessa pessoa. E aí eu lembrei do Correia falando assim, se você tirar a fé da pessoa, o que você vai colocar no lugar? E assim, a dor dilacerante de uma adolescente que perdeu um pai, olhando pro pai e totalmente desconsolada e chorando desesperadamente. E o que você coloca no lugar da fé que essa menina tem de que o espírito dele se elevou, que esse espírito vai olhar por ela e que eles vão se encontrar ainda em algum lugar que está guardado para os dois. Então, quem sou eu para querer tirar a fé dessa pessoa? Porque aí, assim, a gente não acredita porque existe, a gente acredita porque precisa. E é uma maneira que a gente tem de lidar com a dor quando essa dor é insuportável, quando ela é intolerável. Então, assim, quando hoje, com 40 anos, eu escuto as pessoas dizendo para mim, eu acredito em reencarnação. E eu sinto um conforto, assim, sabe? Eu falo, que inveja. Que inveja, porque é gostoso isso. Então, porque eu sei que quando você lembra das pessoas que você amou e perdeu, você chorou desesperadamente quando perdeu, o luto foi difícil, mas que depois a aceitação da ausência da pessoa ela foi mais fácil. Porque você acredita na continuidade da vida e você tem uma coisa que te deixa muito confortável com as memórias da pessoa que você ama. E eu acho isso muito bacana. Então, longe de mim ser destruidor de fé. E o que isso tem a ver com os dois vídeos anteriores? Vamos lá. Já pensou como é você descobrir que você tem um familiar esquizofrênico? Então, por exemplo, você tem um irmão, vamos colocar assim. A vida inteira ele foi meio retraído, a vida inteira ele foi meio quieto. Meio na dele, amigos imaginários que duraram mais do que deveriam. Mas ele tinha uma vida normal, era inteligente, e aí de repente, com 23, 26 anos, ele deu uma surtada, começou a escutar vozes, começou a alucinar, e aí depois de então nunca mais foi o mesmo. E aí você escuta dos médicos que não tem cura, o máximo que ele vai tomar são os remédios estabilizadores, e é isso aí, você vai ter que aceitar esse negócio. É muito difícil, então você entra numa fase de negação que é longa. Tipo, não pode ser, pô, ele era mais inteligente do que eu, ele tirava notas melhores do que as minhas. Meu irmão me ensinou um monte de coisa. Como que agora ele tá esquizofrênico? Não, tem que ter ainda mais você sem saber sobre esquizofrenia. Veja, hoje, se você for buscar análise técnica, se você for buscar médicos voluntários falando sobre esquizofrenia de graça no YouTube, comunidades de familiares esquizofrênicos, você acha isso hoje aos montes na internet. Mas imagina isso numa época em que isso não acontecia. Porque quando as pessoas tinham esquizofrênicos na família, o que elas faziam? Elas mandavam para os manicômios. Isso era de partir o coração, porque os manicômios eles desumanizam a pessoa, você trata ela como um corpo sem mente, sem alma, digamos assim, e deixa a pessoa sedada, vivendo uma vida em isolamento, e ela deixa de ser um ser humano ali dentro. Inclusive há planos para que os manicômios voltem. Há planos no sentido, eu estou falando de governo, no sentido de acabar com o CAPS e de entregar o cuidado dos doentes mentais aos religiosos como a coisa era antes de melhorar. Então a gente vai retroceder aí nessa parte e como sociedade eu tenho certeza absoluta que a última coisa que a gente vai debater é CAPS. A última coisa que a gente vai debater é saúde mental, porque a gente está muito ocupado tendo ódio e isso é um horror. E a gente se contamina por esse ódio, inclusive eu fui aí nos últimos vídeos.
Ok, você entra numa fase de negação muito grande. Negação muito grande. E aí, nessa fase de negação, vocês vão ver na história também do livro que eu li, mas na história de muita gente, quando você vai pegar esquizofrênicos, familiares que lidam com esquizofrênicos há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, e você conquista a confiança dessas pessoas, escuta a história delas, você estuda histórias comoventes acerca de possíveis tratamentos que elas acreditaram existir no começo. Então, a pessoa recém tinha surtado, e aí você aparece e fala assim, olha, tem um cara ali que ele é exorcista, ele tira espírito. A gente tem um grupo de reza que cura esse negócio aí. Isso daí é falta de fé, isso daí é falta de acreditar, isso daqui é falta de ir para Aparecida, isso daqui é falta de usar esse fitoterápico, isso é falta de... E é engraçado que existem Joãos de Deus, pessoas que capitalizam no desespero em cima das pessoas. E ao chegar para uma pessoa desesperada, cuja coisa mais importante na vida dela naquele momento é curar o filho, curar o irmão, curar o marido daquele surto, esposa, daquele surto que aconteceu, quando aquilo se torna prioridade na vida da pessoa e ela está estilhaçada emocionalmente e ela não tem mais nada, ela vai se agarrar a qualquer fio de esperança que lhe seja apresentado. E aí vai aparecer um João de Deus e vai falar assim, olha, vem cá, desculpa, meu linguajar de ódio novamente. Se você deixar eu comer a tua esposa, eu vou curar a doença da sua mãe. Porque o João de Deus, em suma, ele fazia isso. Se você deixar eu te comer, a esquizofrenia da sua mãe, ela vai desaparecer. Porque eu tenho poderes. Então, eu quero que vocês entendam o meu posicionamento. Eu tenho aqui o efeito placebo que funciona. Eu tenho um monte de gente que precisa ter uma fé e você não pode tirar a fé dessas pessoas, senão você não tem nada para colocar no lugar. E eu entendo que quando a pessoa está com medo, ela está desesperada, ela não sabe o que fazer, ela acha que ela vai morrer, ela está tensa, com medo dessa pandemia, e você chega para ela e fala assim, olha, se tudo der errado, vai ter um remédio aqui que se você tomar vai funcionar. Eu entendo que talvez esse seja o conforto necessário para que ela consiga sair da paralisia do medo e continuar com a sua vida. Esse é um ponto muito importante. Então, quando eu paro para pensar cogitar a possibilidade do funcionamento da cloroquina é crueldade, isso em si não é crueldade. Porque, veja, o Covid, ele é uma doença com 1%, com cerca de 1% aí de letalidade. Esses números serão ajustados ao longo da história, eu não sei se vão, porque, né, testes. Uma doença com 1% de letalidade. A pessoa, ela tá com Covid, ela tá paralisada pelo medo, ela tá desesperada. E aí vem e você fala, toma um pouquinho de querosene, toma um pouquinho de boldo, toma cloroquina, e o efeito colateral da cloroquina tomada naquela semana em que a pessoa está doente, ele não é tão devastador assim, ele é um remédio normal, usado aí para outras doenças. Você tomar aquilo, vai te dar um efeitozinho colateral? Vai. Mas esse efeito colateral, ele some em importância perto da necessidade de conforto da pessoa durante aquelas 2 semanas. Então que tome, se ela tiver a fé que vai curar, que ela tome. E durante essas 2 semanas, é bom que ela acredite que o remédio que ela está tomando a cure. Porque em 99% dos casos vai curar mesmo. Então eu de verdade não me importo que uma pessoa acredite em cloroquina, tome cloroquina durante o tempo que está doente e que no final, como 99% das outras pessoas que também pegaram, tem o sistema imunológico desenvolvendo anticorpos que curem aquele ataque viral que ela sofreu. Até aí tudo bem. Do outro lado, você tem as pessoas que estão ganhando em cima disso, vendendo essa cloroquina e tudo mais. O ranço que eu teria de um médico, de uma pessoa, de um líder religioso, de um pai, de um irmão, que fala assim, vamos tomar cloroquina e vamos rezar porque vai dar certo, ranço nenhum dessa pessoa. O meu ranço maior é que esse conforto, ele tem que ser dado somente nesse momento. E não usado no sentido de educar a sociedade de que ela está com medo de um negócio que não faz sentido ela ter medo. Porque qual foi o uso político aí da cloroquina? Foi
essa é uma doença com a qual você não precisa se preocupar. Você não precisa ficar preso na sua casa. Você pode levar a sua vida normalmente. Você pode trabalhar normalmente. Porque quando a coisa der errado, você vai tomar esse remédio e vai ficar tudo bem. Você está vendo que você tirou o benefício do placebo e você colocou no lugar uma crença na pessoa que está levando a um genocídio? Porque as pessoas, em sua ignorância, em sua incapacidade de interpretar o mundo, elas vão falar, realmente, eu escutei um médico especialista dizendo que a cloroquina funciona e que isolamento é ruim. Então, não existe uma perspectiva, não existe nenhuma perspectiva em que o médico que se submete a reproduzir um discurso político arquitetado, não existe nenhuma situação em que o comportamento dessa pessoa seja justificável como não participação no genocídio. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, quando a gente fala de Wong, a gente não fala de um médico respeitável que defendeu até o fim aquelas coisas que ele havia descoberto por ser tão inteligente ao ponto de pesquisar tanto. Porque o Wong, ele é igual ao Feliciano. Ele é um cientista que não fala com a comunidade científica. Porque se o Feliciano ele fosse tudo isso, ele confrontaria na academia científica e através do método científico ele ficaria famoso mundialmente por ser o cara que confrontou toda a crença da ciência naquele momento e transformou num conhecimento mais abrangente. Mas ele não é. Ele é uma pessoa que não conversa com cientistas, ele é uma pessoa que não conversa com geógrafos, com climatologistas, não, ele conversa com o leigo e ele fala pro leigo, estão mentindo para você e a Terra não está esquentando. O Wong, ele não teve contribuição nenhuma para a ciência durante todo o período de pandemia. Ele nunca falou com a comunidade científica, ele nunca agregou absolutamente nada ao conhecimento da humanidade que foi progressivo ao longo da Covid. Então, assim, mas o Drauzio Varela errou no começo, não se sabia o que era Covid no começo. Mas o OMS errou, não se sabia o que era a Covid e o Corona no começo. Não se sabia. Esse conhecimento ele foi gradual, ele foi sendo resultado de pesquisas. Mas falaram da cloroquina e erraram. Sim, testaram a cloroquina no começo numa doença que não existia. Eram novos pacientes. Esse medicamento ele foi testado por cientistas no mundo inteiro e resultados científicos publicados em papers científicos usando método científico, esses trabalhos eles foram publicados e o resultado todo desmente. Então você tem toda uma comunidade médico-científica no mundo inteiro que se debruçou sobre esse remédio, pesquisou profundamente e chegou a uma conclusão. E aí você tem a mídia dando espaço para uma pessoa que não participou desses estudos, falando que todos estão mentindo porque na verdade o remédio funciona. Baseado em quê? Baseado em vozes da minha cabeça, porque é conveniente para a estratégia política que foi adotada. Então, principalmente em relação... Eu vou ler esse comentário no próximo vídeo em que eu falar sobre isso. Mas principalmente referente àquela pessoa que falou: você não pode ser cruel ao ponto de tirar a cloroquina das pessoas no momento de necessidade. Concordo completamente com você. E para pessoas próximas de mim que pegaram essa doença e que se desesperaram e que falaram para mim: Fausto, eu tô pensando em tomar esse remédio. Eu falei: toma, desde que você acredite nele, tome e reza. Eu não quero tirar a fé da família. Eu sou contra o uso sistemático de uma informação falsa para moldar todo o pensamento de toda uma população, simplesmente porque eu, presidente, quero me dissociar da existência da pandemia. Então eu quero que quando as pessoas pensem em pandemia, elas pensam em todo mundo, menos em mim. Por isso que eu fico falando, pandemia com a OMS, pandemia com a China, pandemia com o governador, pandemia com não sei o que. E eu tô de fora tentando ajudar. E eu tô dando uma solução fácil. É que vocês não seguem. Só que essa solução fácil volta pra vida normal e isso é genocídio. Tem uma vida normal confiando numa cloroquina que vai funcionar, e isso é genocídio, porque as pessoas elas estão deixando de aprender quais são os cuidados que elas precisam ter e que comportamento elas precisam ter no convívio com a sociedade. Então, quando uma pessoa, quando um influencer, ele aceita patrocínio para
divulgar um pensamento e ele fala, faça o tratamento precoce porque ele cura e ele tem que ser feito isso, porque se você não fizer, você vai morrer e a culpa vai ser sua de ter morrido, porque o presidente ele tá falando qual é a coisa certa a se fazer, então depois não vem culpar ele, hein? Quando um influencer ele se submete a fazer isso, refletida ou irrefletidamente, ou seja, maquiavelicamente ou estupidamente, ele está participando de um genocídio, ele está participando do extermínio que está acontecendo das pessoas que não têm condições de interpretarem a realidade, porque o conhecimento delas e a crença delas acerca da natureza e da realidade do mundo está sendo manipulado para que você não prejudique os resultados desejados por determinadas pessoas nas próximas eleições. Como que você não se indigna diante de uma situação dessa? Agora, é claro, a minha forma de me expressar 2 vídeos atrás ela foi completamente improdutiva nesse debate e a gente vai voltar a falar sobre isso. Tomara que eu tenha conseguido ligar bem os pontos. Por hora é isso. Grande abraço para vocês.